O nosso dialogador de hoje nasceu em 1968 e vem do sertão do Ceará, vem do Quixadá. Ah, dá-me o Quixadá, disse o poeta Jada de Carvalho um dia. E ele acho que ele vai dizer também aqui, o nosso dialogador de hoje, dá-me o Quixadá. Ele cursou letra, estudou latim, participou de festivais de músicas, mas o que ele é mesmo no fundo, inclusive profissionalmente, é um publicitário. Publicitário premiado em São Paulo, no Rio, em Londres, em Nova York, mas trabalha no Ceará, dono desta agência aqui, ó, a Íntegra. É o dono da Íntegra, que trabalha assessorando marcas, oferecendo soluções, estratégias, comunicação, resolvendo crises de imagens das empresas, dos produtos. Eu me refiro a essa figuraça que se chama Paulo Fraga, está aqui ele, e que me trouxe, olha aqui, um livro sobre os Fraga? Exatamente. Esse livro foi escrito pela minha tia, né, Nazaré, e ela exatamente mapeou a história da família em séculos aí, até chegar aos dias de hoje. Esse garoto da contracapa colorido é o meu filho mais velho, né? Então ela mapeou a história da família até este momento. Então tem um jornalista antigo na família que está reproduzido aí dentro. Cadê livro. você e cadê ele? Não. Aqui? Você aparece? Aqui está meu filho. Eu digo, mas aparece o pai, não do filho? Mas aí tem dentro? um álbum interno aqui, onde tem as famílias todas. A tua né? família. Mas tem um dado interessante que, neste momento aqui, ó, tem um parente nosso, um antecedente nosso, né? Que é um tio antigo, que era jornalista. Quem é? Fraga, Antônio Fraga, salve engano. Antônio Fraga. E você também é irmão do meu amigo e músico, que hoje é radicado no Pará, quixadaense também, né? O Eudes exatamente. Eudes Fraga. Eudes Fraga. Mas é o irmão mais velho, nascido lá. O irmão mais velho. E por que você faz questão de dizer, venho do sertão cearense, venho de Quixadá? E eu me lembrei do Jada de Carvalho, que pediu como último desejo, última vontade, dá-me o Quixadá. Bom, minha família é de lá, toda de lá, né? Eu nasci em Fortaleza, mas minha família é inteiramente de lá. Dos dois lados, né? Pai e mãe. Eu sou Fraga Queiroz, né? Então, de alguma forma, a gente deve ter algum parentesco com a Raquel, né? Sim, com o sítio, o sítio Não Me Deixes. Não Me Deixes, né? E a família toda tem muita ligação. E o que significa para você esta ligação, essa transversalidade sertão-Nova York? Que então, eu acho que esses lugares, eles são um lugar só, a partir do momento que você está no lugar, né? Mas Quixadá me encanta pela aquela estranheza daquele lugar. Parece que quando você chega, você não está no lugar normal, né? Aquelas pedras têm uma linguagem, uma energia que eu sinto quando eu chego ali. Que energia você sente? O que é Quixadá? De estranheza. Que lugar diferente é este lugar, né? Então, eu acho o coração do sertão um lugar muito pulsante. É o sertão central. Exatamente. E o sertão é central, fazendo aí um jogo de palavras com você? O sertão em você é central? Na minha vida e na vida da minha família, ele é central. Você leva o sertão para onde você vai? Você é premiado em Londres, premiado em Nova York como publicitário. O Drummond dizia uma frase que é na roça pensando no elevador pensando na roça, né? É um pouco isso, né? Assim, eu acho que quando você vem do sertão, o sertão vai com você. Onde quer que você vá. Lembrando Matilda Vieira, se eu estou lá, tenho que vir. Se estou aqui, tenho que voltar. É isso. É isso? É isso. O sertão não sai... É um sertão... eu sei que o sertão do Guimarães é um sertão diferente. Mas nesse sentido, mas o sertão está igual, em toda né? parte. Mas mágico igual, né? É mais mágico, é igual. Mágico igual. É diferente, o sertão está em toda parte? Sim. Se é Guimarães Rosiano nesse sentido. Né? Nas pessoas que você encontra, na verdade que você tem e de como você interpreta o mundo e vai no mundo, acho que tem a ver com a ligação de onde você veio. Importante você saber de onde você veio para você ir a qualquer lugar. Não tem foto sua aqui no livro? Tem interna. Me mostra que eu quero ver. Este aqui, que é o nosso dialogador de hoje, que me trouxe também a sua própria... o seu RG, a sua carteira de identidade, Paulo Sérgio Fraga Queiroz. A sua filiação, filho de um Manuel e de uma Maria,
do 6? Está errado, não está, não? Então, o documento está errado. O documento está errado, porque eu sei que ele é um ariano, não pode ser de junho. Explique, senhor Paulo Fraga. Onde é que você está aqui? Então, aqui sou eu mais novo, aqui, Aqui é o mais novo. neste momento. Aqui numa solenidade, talvez de primeira comunhão, né? Exatamente. Uma religiosa, você. E aqui você com a música, ligado à música, aos festivais, irmãos, né? aos seus irmãos. Está aqui o Eudes Fraga, está aqui o Felipe. Exatamente. Né? Que são os irmãos. Fraga. Portanto, ligação com o sertão central. Olha. Você fez uma pergunta que eu esqueci, eu não respondi. Você fez uma pergunta antes de mostrar aí no... Onde é que você estava? Por que a carteira de identidade está com a data errada? Eu nasci em abril, né? Você em abril? Eu sou 19 de abril. E meu pai só me registrou em 9 de 6, né, de junho. É como está no documento. Diz a lenda que ele ficou tão feliz que ele bebeu 3 meses para comemorar. Então foi festa da família. Não, ainda tem outro erro, me parece, porque tem naturalidade em Fortaleza. Não, mas eu nasci em Fortaleza. Minha família toda é de lá. A sua ligação toda é com... Minha família é toda de Quixadá. É Quixadá. De um lado, de pai e de mãe. Então tem esse encantamento, apesar de não ser a cidade. Porque é a cidade da sua infância? Ia muito menino lá, né? Mas assim... Ou é a cidade da sua felicidade? Da sua felicidade? É a cidade que é o eixo da família, eu diria. Apesar do meu pai ter vindo com minha mãe para cá muito cedo, não é? Quando já os 3 meus irmãos mais velhos já tinham nascido, eu era o caçula na época. O meu irmão caçula atualmente tem uma distância de mim de 15 anos, né? E eu fui o primeiro a nascer em Fortaleza, não é? E eu acho, veja, ele me trouxe aqui um livro, eu pensei que ia conversar com ele, para começo de conversa, sobre publicidade, vou fazê-lo, mas, veja, ele está me levando para um caminho que é o caminho dessa ancestralidade, dessa ligação tão grande com o sertão. E eu acho que eu que trabalho com polaridades e com dialéticas, fico pensando nesse homem tão premiado fora do Brasil, em Nova York, no Rio, São Paulo, Londres, enfim, nos Estados Unidos e na Europa. E, no entanto, um homem tão ligado à família, a ponto de ter mandado para mim uma mini bio, onde ele diz o seguinte, que ele é pai de 2 meninos e 2 meninas e avô de Liz. Exatamente. Portanto, depreendo daí a sua estreita ligação de consanguinidade. Sim. Eu, de fato, tenho 2 filhos homens, 2 meninas, 2 mulheres, e uma delas é gaúcha, é ela que é a mãe da Liz. Então eu já sou avô. Você, né? já é avô. Muito bem. E aqui me trouxe para pautar o quê? Qual o tema? Aqui, imagina a família, a sua ligação com a consanguinidade, com a família. Mas eu acho que é a mesma praia. É importante você saber quem você é, você ter o registro de quem você é, para você não se perder na vida. Entendeu? E quem você é? Eu sou um Fraga Queiroz. É mesmo. E o que significa ser Fraga Queiroz? Eu sou alguém do sertão, dos 2 lados. Dos Queiroz, ligados inclusive talvez a Raquel. E Fraga. E Daniel Queiroz, que é o pai da Raquel. Isso. E Fraga. Fraga. E essas 2 famílias, só o sertão, você diria que as de na verdade, assim, dizem... Nesse livro do Fraga, a minha tia mapeou que tem... O Armínio Fraga deve ser nosso parente. Fraga. Né? A Gisele Fraga, atriz, ela ganhou esse livro. Porque, Gisele Fraga. Exatamente. Então, assim... Tem eixo da família que ficou no sul do país, teve eixo que veio do Nordeste. Isso não é inédito no Brasil. Sim. Famílias portuguesas que vieram para cá, não é? Na lombada do livro tem os nomes que são consanguíneos nossos, né? Martins de Oliveira, Limeira, Nonato de Souza, Benigno, Alves, Fraga. É isso aí. As famílias todas. Minha aqui. avó, por parte de mãe, é Limeira Oliveira, né? E ela oferece, a Nazaré Fraga, oferece para o Pedro. Meu filho mais velho. O seu filho mais velho. Que é exatamente esse que está na contracapa. Um menino letrado, que é este aqui. Isso. Este aqui. Que é um dos, Depois nasceu o mais novo. Depois nasceu o mais novo. Que ela diz aqui que é o menino letrado, no fantástico mundo das letras, a este livro que conta a historinha da sua vida. É um presente meu para você, com um beijo da tia Nazaré Fraga. Muito bem, muito bem. Essa ligação, essa transversalidade, esse atravessamento
com o sertão. E você acha de que maneira esse jeito sertanejo de ver o mundo, teria um prisma de ver o mundo a partir do sertão? Porque você está trabalhando, eu pergunto isso porque você é dono de uma agência prestigiadíssima, premiada, inclusive, que é a Íntegra, e trabalha com marcas, com criação de ideias, forças, de venda de produtos, não só produtos, ideias, né? Não é só o produto em si. As ideias que criam auras em torno de um objeto, que é o papel da publicidade. E, no entanto, você acha que, em que medida, eu perguntaria, essa sua formação baseia essa sua criação? Eu acho que você é formado por todas essas coisas que acontecem com você, inclusive com acaso, né? Pra você ter ideia, eu entrei em propaganda, eu estava num festival de música. Não tinha a menor ligação com propaganda. Como letrista e músico? Como letrista, né? Como letrista. Não tinha a menor ligação com propaganda até então. Estava num festival de música e lá tinha um publicitário paraense que veio trabalhar no Ceará e foi participar desse festival. A gente ficou amigo, porque ficava brincando, conversando, dizendo uma piada, fazendo um xiste, fazendo uma ironia. Ele achou que eu tinha um raciocínio rápido e tinha essa pegada de humor, de brincadeira. Falou, poxa, você não quer estagiar em propaganda? Então, me levou para estagiar em propaganda. Daí eu gostei da ideia da rapidez das coisas, ou seja, eu vou pensar uma ideia, ela funciona, se ela funcionar, ela amanhã está no jornal, amanhã ela está no rádio, amanhã ela está na TV, no outdoor, hoje em dia na internet. Ou seja, a facilidade e a rapidez que a propaganda te dá entre você imaginar algo e esse algo virar alguma coisa logo depois e mexer com as pessoas, mexer com o raciocínio das pessoas, vir a dialogar com alguma lembrança, alguma emoção. Tipo, nesse anuário tem um anúncio que eu acho muito interessante, que é um anúncio que a gente fez para o Diário do Nordeste, que é um anúncio sobre o padroeiro do Ceará. O padroeiro do Ceará, São José, né? Vou procurar. Que ele é literalmente uma imagem de São José e a oração de São José, no dia de São José. Só que ele tem um recurso gráfico, ele simula que o jornal está molhado, né? Ele simula que o jornal está molhado. No momento em que você abria o jornal, ele tem essa simulação. Pronto, é esse anúncio aí. Então, e o título é exato, eu não vou lembrar de cabeça, mas é... Para que chova no Ceará, precisa ter fé. Um pingo que seja. E aí, os pingos d'água em cima da foto. Exatamente. Do nosso São José, que é o padroeiro da cidade. Engraçado essa da cidade, não, do Estado. Do Estado. E que, aliás, é do dia 19, mas é 19 de março. Isso. Um mês antes do seu nascimento. E que, na verdade, não tem nada a ver com São José, né? Na verdade, isso é o fenômeno do equinócio. Sim, Só sim. que vai explicar isso para o homem do campo. Vai explicar isso para Nem do campo ele era, porque ele era um carpinteiro, o José. Não, mas vai explicar para o homem do campo que não é São José, é o equinócio. Ele não sabe quem é equinócio. Ele sabe quem é São José. Quem é São José. Então, essa e se não chover até o dia de São José, não tem porque inverno. Não tem inverno. No Ceará não tem inverno. Não, eu estava falando da biografia do próprio José, que é santificado, que é o pai de Jesus, não é? Isso. Marido de Maria. Ele era um carpinteiro, portanto, não era um agricultor. Não é? Isso. E, no entanto, nós estamos ligados aqui à agricultura. Pela data, né? Pela data, exatamente por causa do equinócio. Né? Exatamente. Não é? Mas eu estava lembrando que, como é engraçado essa coisa de só pensar... para te posicionar sobre isso. Pois não. Está falando da ideia de você acabar falando com as pessoas. Eu fui ao interior depois desse anúncio um bom tempo e estava esse anúncio colocado numa casa, muito simples. Numa casa. Claro que não estava pelo anúncio, mas estava pela palavra fé e estava pela imagem do São José com a oração. Não, e não era qualquer São José, não era o São José molhado. E aqui isso. tem a oração, né? O texto o glorioso São José, isso. que foi dado poder, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas e tal. A oração de São José... Literalmente o texto é isso. O que é importante é molhar São José. João São José é molhado. E em relação ao que você está dizendo... A esperança da chuva, né? A interferência da chuva sobre o próprio São José. Ainda curioso sobre esse anúncio é que esse anúncio ele entra exatamente no anuário que eu te trouxe aqui, que é o anuário de um festival americano em Nova York. Está aí também? Está aqui. Olha aí, mostra aí. Deixa eu E eu queria que você falasse enquanto isso. Olha que lindo. É o anuário de Nova York, ele chama ADC New York, né? Que é Art Director Club. Né? Com a frase traduzida, com a frase vertida para o inglês. Para escrever, a gente colocou na linguagem. Né?
E está colocado entre os anúncios mais expressivos, é então, isso? Se você pegar O livro aí, é sobre o quê? Isso é um anuário de propaganda. Ah, o anuário de propaganda. E tá. que você vai passar as páginas aí, vai ter Coca-Cola, vai ter Pepsi, vai ter Volkswagen, vai ter marcas mundiais. E está lá o São José. O curioso é isso. É claro que ninguém conhece ninguém desse júri, né? E como essa linguagem universal a partir do sertão entra aí. Aí eu acho que responde um pouco o que você falou em relação ao tipo, que sertão é esse? É um sertão universal. Um sertão que é um prisma de olhar o mundo. Ele fala com o teu ancestral, né? Alguém já disse isso, não sei se era a pessoa que dizia, né? Canta a tua terra, né? E serás universal, né? Acho que é. Não lembro sim, agora, é pessoa. Não é? Canta então, o rio da minha terra, o Tejo. Então, é um pouco isso. Lógico que eu não estou cantando Quixadá, mas de alguma forma sim. Não, mas está cantando sertão e uma figura universal, né, que é São José, tão ligada ao Ceará, porque ele não é cearense, ele não é um agricultor cearense, não é? Ele é uma figura da Igreja Católica, do panteão, digamos, da Igreja Católica, em todas as línguas, em todas as... Mas eu estava querendo me lembrar e pedir que você fale a partir desses objetos que você trouxe, o Paulo Fraga, aprofundando o que você acabou de dizer, é que a propaganda trabalha com o inconsciente coletivo, com uma ideia que está fluida ali na sociedade, num tempo, numa temporalidade, numa mentalidade. Ela reprocessa isso, a publicidade, e devolve de forma sintética aquilo que já estava profundamente enraizado no seu povo, isso. no Eu seu acho tempo. Que a propaganda ela é engraçada por isso, porque ela é uma junção de coisas. Você, para trabalhar em propaganda, você tem que ser um especialista em generalidades. Especialista em generalidades. Né? Exatamente para poder fazer as conexões. Não é? Então, assim, vai da alta literatura ao mais chulo slogan ou mais chulo verso de música popular, né? Porque tudo é ferramenta para você se comunicar com as pessoas. Olha o que é síntese aqui. Ele está falando de música e lembrou de mostrar o São José molhado, né? Que trouxe chuva sobre ele mesmo. Um anúncio, mas um pôster, né? Sobre a morte do Nelson Gonçalves. É um anúncio. É um anúncio. É um anúncio. Ele diz assim: nosso adeus a Nelson Gonçalves, a verdadeira voz do Brasil. E olha o que é. Olha que lindo. É um rádio cuja antena se transforma num mastro no qual está a bandeira brasileira. Ou seja, a meia bandeira, síntese. Né? Meio pau, e está a meio pau, exatamente para mostrar o luto. Ela não está totalmente hasteada, né? Se ela estivesse aqui. Quer dizer, a própria bandeira hasteada num mastro fica a meio pau, por quê? Porque morreu a verdadeira voz do Brasil e faz uma referência a um grande programa de rádio criado na época do Getúlio Vargas, que é a Voz do Brasil, não é? Que é a voz que dá hoje espaço às instituições, né? Do Legislativo e do Executivo no Brasil. Então, isso é síntese, vejam? Isso é síntese. E traz música que tem a ver com você. Que música? Você não trouxe nada de música? Que músico é você? Ah, não trouxe, sim. Espera aí. Aqui é a ligação uma coisa com a outra. Eu vi que tinha música aqui, mas não era Nelson Gonçalves. Não. É bar. Hein? Isso é um cartinho de música, exatamente para trazer o tema música para a mesa, né? Por que você me trouxe Johann Sebastian Bach? Não, por isso. Eu acho que música é algo que você... A mim é alimento, né? Para mim é alimento. Então, apesar de trabalhar em propaganda, eu sou uma pessoa muito ligada às artes, né? E isso, para mim, é fundamental. Inclusive, para eu fazer a minha profissão, para eu exercer a minha profissão e ganhar meu pão de cada dia. E trouxe mais música, estou vendo aqui, além de Bach, para pautar música, e eu quero que ele conceitue a música, por que a música tem essa força tão grande. E eu estou me referindo, além de Bach, a Paulo César Pinheiro. E eu queria que você falasse por que trouxe ele e queria que você conceituasse o que é a música, o que a música faz, o que a música tem que os outros não têm. Que tipo de linguagem, que tipo de penetração ela tem? Dizem que a música acalma os monstros, né? Acalma os monstros? Não diz isso? Dizem. Né? Pode despertar também?
os monstros? Pode também, depende Pode. do tipo de música. Depende do tipo de música. Também pode, né? Também pode. E você ouve música para que ela acalme os monstros? Não, eu ouço música para ouvir música, para ter o prazer de ouvir música. E você consegue ouvir música e só ouvir música ou ouve música fazendo outra coisa? Não, eu não consigo fazer outra coisa ouvindo música. Eu preciso me concentrar nessa outra coisa. Mais uma coisa com a qual me identifico. Somos três. Você, Somos três? eu e Chico Buarque de Holanda. É sério? Estamos bem acompanhados. Estamos muito bem acompanhados. O Chico diz, não consigo fazer nada enquanto ouço música. Quando ouço música, só ouço música. Eu também sou assim. Tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue trabalhar ouvindo música. Se eu vou fazer isso, eu não consigo trabalhar. Eu também não consigo trabalhar. Porque a música me arrebata. Exatamente. Nós somos Você é abduzido por aquilo lá, Eu sou né? abduzido por aquilo. Não Exatamente. perco a minha concentração. E por que ela faz isso com a gente, Fraga? Eu trouxe o Paulinho Pinheiro por ser música, né? Ele é mais conhecido pelos sambas que fazia para Clara Nunes e etc. Foram casados, inclusive, né? Isso. Mas é um cara que é parceiro do Pixinguinha, parceiro do Radamés, né? E chega a ser parceiro do filho do Cristóvão Bastos, que é sobrinho dele, ou seja, atravessa gerações. E né? começou muito cedo, menino, né? Ele começou com 14 anos, 13 anos. 14 anos. O Paulo César Pinheiro. Mas o que é a música? O que é? Por que a música tem esse poder tão grande Falou sobre você? Do meu irmão. O meu irmão é músico. Seu Eudes né? Fraga. E eu tenho muita influência Dele. Ele é o mais do gosto velho, musical dele, né? Então, ele é parceiro do Paulinho Pinheiro. Né? O Paulo César Pinheiro. O Paulo Pinheiro, nesse livro, cita o Eudes aí nessa passagem aí. Mas essa que você marcou? É. Mas aqui está o samba da Portela. Portela na Avenida. Deixa eu localizar para você. Portela, eu nunca vi coisa mais bela. Paulinho, isso aí. Quando ela passa a passarela, vai entrando na avenida. Isso. Aqui. É uma citação que ele faz ao seu irmão. Exatamente. Falando da parceria deles, né? Na metade eu já havia sacado a espinha dorsal do seu CD. E era a sua terra, o seu Ceará, o seu Nordeste nativo. Nenhuma controvérsia, nenhum impasse, nenhuma discussão. Eu ficou eufórico até. Pegou um papel e fiz a lista final. O repertório estava definido. Voltou para Fortaleza contente. Seu irmão, Paulo Fraga, Isso. olha, publicitário respeitado por lá, é quem faria a capa do LP do Eudes. Isso. Né? Sairiam pelo estado, fotografando as praias e os sertões, focando nos pontos principais que caracterizavam o lugar. Eu, não tendo mais nada do que auxiliar, esqueci do assunto à espera do produto final. Ele fala aqui da parceria dele com o Fraga. Isso. Né? Isso. Aí, por coincidência, ao lado está a letra do Portela, Eu Nunca Vi Coisa Mais Bela. E tem também, nós falamos aqui da relação dele com aquele samba tão bonito, como é o da menina da Clara. Não é esse que você acabou de cantar? Não, Portela? é que ele fala sobre a Clara. O meu pássaro, oh meu Deus, não tão vou lembrar lindo. de cabeça. Como é que é lindo, vê se alguém se lembra aí. O Ricardo Costa, vê se ele se lembra. É uma música que ele fez, eu acho que foi ele que fez, para a Clara Nunes. Acho até que a parceria dele com o João Nogueira, né? Acho que é do João Nogueira, exatamente. Que é tão lindo, não é? Sobre essa mulher que morreu de uma forma tão trágica. Tão rápida, né? Ela era jovem, foi fazer uma cirurgia, Isso, não é? E teve um choque anafilático, eu acho, não é? Eu, quando era, como é que chama? Eu era cronista da Rádio Universitária, fita aqui ela. Um ser de luz. Ser de luz. Um ser de luz nasceu, está aqui. Um dia, um ser de luz nasceu numa cidade do interior e o menino Deus lhe abençoou. De manto branco, ao se batizar, se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Mas aconteceu um dia, foi quando o menino chamou, e ela se foi para cantar para além do luar. Adeus, meu sabiá, até um dia. Né? Ele chama a Clara Nunes de sabiá. A música se chama Um Ser de Luz. Isso. Que lindo! Já que estamos falando de música, eu acho que vou mostrar a você. Será que dá tempo, hein? De mostrar a ele uma música que eu trouxe. Sim, porque a cada convidado eu trago uma música para servir de tema para a conversa. E eu trouxe uma. Será que a gente pode ver agora? Olha a música que eu trouxe para ele. Eu associei você a isso. Cria meu website, fazer minha homepage,
Gilberto Gil, pela internet. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve Muriqui Da Infomaré, que lindo. ao porto de disquete de um micro em Caeté, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois o hot link no site de Helsinki para abastecer. Pela internet. Veja que essa música deve ter uns 20 anos, né? Foi bem no início, né? Quando surgiu a internet. Vou fazer minha homepage. É anterior a isso, mas quando ficou mais democrática, né? Vou pegar minha internet. Vou me conectar. Eu quero estar na rede, Eu quero estar na rede. promover um debate, Juntar via internet. juntar via internet, grupo de tietes de Connecticut, Juntar minha internet com um grupo de tiete. chefe da Mato Milícia. Eu queria que você falasse a partir daí, da internet. Eu pensei dessa publicidade que ganhou um outro universo agora com a internet. Quer dizer, agora mais e mais acirrada e mais densa, mas também com a presença da chamada inteligência artificial na internet, a criação de vídeos, enfim. Isso está mexendo. Bom, a internet em si já é um marco na lógica da propaganda, né? De fazer o antes e o depois da propaganda. Pois é, o que é que ela mudou? O que é que ela tem mudado? Tudo, porque a facilidade de acesso, de produzir coisas, de se comunicar, de criar comunidades, de falar com perfis, né? Com a internet é tudo muito mais rápido, né? E na produção cada vez mais também. A lógica da internet e também agora com os aplicativos e com as inteligências artificiais, mais ainda, né? Isso é um mundo que está se colocando e é um desafio para a gente que trabalha com isso, para se comunicar com isso, e é um desafio para quem vai estar nessa profissão. Engraçado, Né? porque, veja, na internet a publicidade interfere no próprio teu conteúdo, não é? Porque antigamente você tinha um intervalo comercial. Agora você está vendo um trabalho e a Ela internet assume mais a interrompe. linguagem de conteúdo do que de propaganda. Exato, exatamente. Não é? Ela está entre Você as não duas tem um partes. intervalo. Você não tem intervalo comercial. Ela invadiu o conteúdo, o Exatamente. espaço, para te obrigar a ver ou a continuar vendo. Mas eu estou falando Isso também... é uma das pequenas mudanças, Isso. mas você pode falar E de é outras. profunda, Deve falar profunda. de outras. E por trás tem aí a produção disso. Porque isso também impacta. Antes, para fazer um filme, eu precisava contratar um ator, um diretor, um cast. Um músico para fazer. Um músico. A trilha Então, hoje tem aí a máquina faz. um fotógrafo, um plantel. Não é que isso vai estar por terra, mas você pode fazer isso só com a inteligência artificial. E olha quem está aqui. Enquanto você falava, eu trouxe a imagem dele na internet. É com ele, Fraga, o Paulo Fraga, que nós vamos continuar conversando sobre inteligência artificial, sobre publicidade, sobre literatura, sobre Paulo Fraga, que é tudo isso no nosso dialogador de hoje. No segmento anterior do programa, a gente ouviu uma música chamada Pela Internet. Mas o dialogador de hoje não é necessariamente o Gilberto Gil, mas é um homem que também está na internet e que está pensando exatamente, pelo menos pensou agora no primeiro segmento do programa, e vai continuar pensando sobre a propaganda, a publicidade na internet, nos novos meios de comunicação, nas redes sociais. Eu me refiro ao publicitário, diretor e criador da Íntegra, a agência de publicidade premiadíssima nos Estados Unidos e em Londres e aqui no Brasil, em São Paulo, entre as grandes empresas de publicidade do Brasil e do mundo. Olha que coisa linda. E que tem tudo a ver com música. E eu queria, então, Paulo Fraga, é você. Eu estava me lembrando que você é de música e que eu trouxe para você uma música do nosso Gilberto Gil, que tem a ver com música, porque a música chama-se Pela Internet, que é uma referência ao velho samba pelo telefone. Do Donga, O né? chefe da polícia pelo telefone manda me avisar Do que Donga, na né? Carioca tem uma roleta para se dançar. Então, anos depois, ele fez não mais pelo telefone, mas sim pela internet. E eu queria agora eu queria trazer para você essa ideia
para você, imagino que você vai dizer pela IA, pela inteligência artificial, alguém manda me avisar e o pior é que o aviso é falso. Veja que tudo isso é tudo fake. Tudo isso é linguagem, tudo isso é comunicação, né? Porque e você precisa atualizar a linguagem e a comunicação para falar com o seu tempo, né? Com o seu momento, né? Mas você falava exatamente de que, com a inteligência artificial, eu posso dispensar o músico, a orquestra, o compositor, o ator. Ou posso utilizar esse música e essa orquestra que está aí gravado, né? E colocar de outra forma. Remixar. Tanto que fizeram agora, lançaram músicas dos Beatles, né? Eles cantando, agora, neste momento, cantando músicas dos Beatles. E recentemente colocaram o encontro para cantar juntos a nossa Elis Regina com a filha, com a Maria Rita. Assim como colocaram no passado, mas ali já não era inteligência artificial, era mera edição do Nat King Cole e a Natalie Cole, né? Que é a filha. A filha, né? Lindamente um encontro, né? Um belo cantando... filme. Aliás, os dois são um belo filme. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre inteligência artificial, sobre novos rumos da propaganda, do layout, porque ele me trouxe entre os livros o livro dessa figura tão linda, tão exponencial, tão inteligente e tão afável, amorável, que é o Cliff Villar, com um livro que ele acaba de lançar chamado Será Arte? Hein? Então, eu trouxe... Lembrando um pouco o poeta, não é? Acho. O Ferreira Goulart, né? Goulart. Traduzir uma parte noutra parte, que é uma questão de vida e morte, será arte? Isso. E fazer essa pergunta no livro é um livro importante, eu acho, porque ele marca os 50 anos da coluna Layout, que não, por acaso, é publicada num jornal como o jornal O Povo, que está à beira dos seus 100 anos, né? E que, para a lógica da comunicação no Ceará, é uma legenda, né? Então, eu trouxe para isso, para mostrar esse momento da história da propaganda, dessa ligação, né, do Ceará com a propaganda. E você está aqui. Eu fui convidado para fazer Me mostra aqui a sua participação prefácio. no programa. No programa não, no livro. Eu fui convidado para fazer o prefácio do livro e também a agência participa junto com outras, que as agências do mercado que estão sindicalizadas estão no final do livro também. Então, é um livro que é um documento da propaganda cearense, num marco histórico que é os 50 anos E o da prefácio Layout. é seu? Sim, isso. O prefácio é: do crato nascem as esmeraldas de Cérvulo e as pedradas que o povo arremessa nos telhados de vidro. Texto do Paulo Fraga, diretor criativo da Íntegra Comunicação, única agência cearense entre as brasileiras premiadas no Art Doc Director, Nova York. E o que você diz aqui, hein? Como é que você apresenta isso aqui? É um texto tão sucinto, deve ser como deve ser, tenso e substancial, né? Denso. Não, Tenso não, o denso. O que eu tento fazer aí é apresentar a figura do Cliff à frente da coluna. Da coluna layout. Porque o Cliff trabalhou em São Paulo, em propaganda, não é? É um cara do crato, ou seja, o sertão novamente vindo. É, né? do Cariri. Mas olhando para a propaganda com esse olhar universal, que é algo que eu acho interessante. Veja que os prêmios que você cita aí foram conquistados a partir do Ceará. A gente não foi para São Paulo ou para Rio para trabalhar lá e ganhar lá. Não, foi a partir daqui que a gente ganhou. E o que é esse olhar universal? Estou me lembrando aqui do reitor Antônio Martins Filho, que diz que a universidade deve fazer o regional pelo universal, o universal pelo regional. É isso. Não é? O que é isso? Conceitue isso para mim, por favor. Não, assim, eu acho que é importante você ter uma linguagem que consegue falar com as pessoas sem perder o teu ponto de vista, não é? E absorvendo também, obviamente, o ponto de vista dos outros. Isso é um diálogo. Dialogar. Se você não consegue dialogar em propaganda, você não consegue fazer propaganda, porque ela pressupõe isso, né? De como eu vou me conectar com você, através de que valores você vai me enxergar. Não, e outra coisa, assim, além disso, é que a propaganda tem que confirmar alguma expectativa, senão ela perde, Claro. ela perde a sua contextualização, mas ela também tem que levar para um outro olhar. Exatamente. Ela tem que criar expectativas. Eu acredito nisso. Né? Propaganda, ela Perspectivas. acontece um zepto-segundo após a realidade. Ela não é a realidade, ela é uma rarefação da realidade, né? Como tal, ela tem também a função de vender um objeto, vender um produto, vender algo que está ali colocado no mercado,
é uma atividade financeira, é para isso que faz propaganda, para dar resultado, porém, ela, por acontecer nesse zéptimo-segundo após a realidade, ela antecipa as tendências. Então, não é à toa que hoje você tem propaganda com negro, com transgênero e por aí vai. Por quê? Porque isso, antes de ter lugar na propaganda, tem lugar na sociedade. Então, ela atende uma expectativa e cria uma nova perspectiva. Exatamente. Ela anuncia algo. Ela anuncia uma nova perspectiva. É isso. Né? É isso. Ela fundamenta-se e Anunciando um projeta. produto, ela anuncia uma tendência. E as marcas que entendem isso se conectam melhor. E aí não posso deixar de lembrar, além do título Será Arte, que nos remete ao poema Traduzir-se de Ferreira Goulart, onde ele diz: uma parte de mim, né, só vertigem, outra parte linguagem, né? Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão Aliás, de muito vida bem ou morte. musicado pelo Fagner esse poema. Muito bem musicado pelo Fagner. Traduzir uma parte na outra parte, Melodia que é uma linda. questão de vida ou morte, será arte, É isso. será arte. Além disso, o contexto da coluna Layout, um livro publicado em 2024 pelo Cliff Villar, é preciso dizer que nesta capa tem o que você cita nominalmente no seu prefácio, quando você diz: do Crato nascem as esmeraldas de Cérvulo. Isso é uma obra de arte do Cérvulo Esmeralda, está aqui, né? que está lá nos jardins do jornal O Povo, que é exatamente um vento desfolhando o jornal, né? um vento dando movimento ao jornal. É um jornal de aço, né? Um jornal de aço com as páginas ao vento abertas. Eu era moleque, eu vi as coisa exposições das esculturas efêmeras, né? Que o Cérvulo fez exatamente com o Demócrito, né? Sim, no Parque do Cocó. Trouxeram o mundo da arte mais inovadora e conceitual para o Ceará. E eu estava lá. Sabe por quê? Eu também, pois é. Porque além das esculturas, foi pensado, não sei se pelo Cérvulo, mas acho que sim pelo Cérvulo, pelo Jornal O Povo, por alguém do Jornal O Povo, talvez até o próprio Cliff, não sei, de colocar, encarar as obras, as efêmeras, as esculturas efêmeras, como cenário. Sim. Então, os atores foram convidados, e diretores de teatro, entre eles eu, para fazer espetáculos dentro das esculturas, fazer uma intervenção, né, corporal, Realmente eu não sei quem foi o lindo que isso, pensou não? isso. Mas talvez, Mas é lindo, né? certamente Cérvulo e Demócrito Porque atuaram nisso. Cérvulo e Demócrito, Certamente. Demócrito de uma outra figura, a pensar essas coisas, porque não era só contemplação, era vivência, né? Dentro era ocupação. Era instalação, né? O público entrava nas esculturas e via outra obra de arte a partir daquela escultura. Era a relação do humano com os espaços, com o trabalho dessa figura exponencial chamada Cérvulo Esmeralda, que também é do Crato. Coincidentemente. Igual Villar. Igual o Cliff, né? Villar. E que é para quem também tem um texto que me é tão caro, porque, primeiro, pela admiração imensa que tenho do Cérvulo, que é um homem também do mundo, né? Total, exatamente. É do Crato, mas é do mundo. Morou em Paris muito tempo. Muito tempo. E não é só porque morou lá, é porque a obra de arte dele é obra cearense, mas cosmopolita, né? É isso, refinadíssima, né? Refinadíssima. E mantida Por isso mesmo, aqui, né? hoje no Instituto, chamado Instituto Cérvulo Esmeralda, que tem a direção desta figura exponencial também, chamada Dodora Guimarães. É minha musa, eu tenho um poema para ela. Eu vou ver se eu encontro o poema para dizer, enquanto você vai falar de outras coisas. Mas o que eu podia falar? Eu tive o Você me privilégio de conviver com ele. de conviver com ele. Você trouxe um publicitário. Carlinhos Paiva. 2! Aldifax Rios. Audíficos também. E Carlos O livro é Paiva. do Audíficos sobre as histórias do Carlinhos, né? O dia em que Carlos Paiva subiu a rampa do Planalto. É um livro do Aldifax Rio sobre esse publicitário das ANTA, né, como quem diz, das antigas, lá dos anos 60. Aí. E é dramaturgo também. Carlos Paiva, homem de teatro, Carlos Paiva. Redator, um texto maravilhoso, refinadíssimo. E por que você trouxe, hein? Eu trouxe isso para pautar que homenagear os publicitários do Ceará, através do Carlinhos, que eu acho ele
irmão do B de Paiva. Irmão do B de Paiva. Eu estou vendo aqui do Oderbal Freire Filho. Hein? Irmão do Oderbal Freire Filho também? Não, não. Não? O Oderbal não é irmão deles? De quem? Do Carlos Paiva, não. Do B de Paiva? É. Não. Carlos Paiva, não. Carlos Paiva é irmão do B de Paiva. E o Oderbal não é irmão do B de Paiva? Eu achei que era. Não, Oderbal Freire Filho é toda família. Trabalharam junto, foi ator do... Pois eu achei que era, do grupo, não. Eram irmãos. Não. Eu fui amigo do nosso Carlinhos. Estou vendo aqui que o B de Paiva fez o prefácio. Aham. Nosso Carlos, meu mano velho, é o texto do filho do seu Paivinha. Eu, muito da Dona moleque, Mazé. eu chegando em propaganda, eu conheci o Carlinhos. Tá aqui. E por isso que eu trouxe... E o que é que encanta em você? Que você texto. diz um texto tão lindo. O que é? É um texto refinado, bem-humorado, Olha aqui. bem escrito, despretensioso e que fez história na propaganda do Ceará. Digo, mas o que é esse bem escrito, bem refinado, despretensioso? Além dos adjetivos que Não, está é um texto usando. que te pega, que ao você lê, você... O que ele tem? Ele usa a linguagem mais coloquial, ele tem sacadas, ele é cearense, tem cearensidade. Exatamente Queria isso. aprofundar mais. Ele tem carlismo dentro dele. Ele tem carlismo. E o que é esse carlismo? Exatamente um texto original, é um texto que, ao você ler, você vê que tem uma assinatura. Eu acho que você ter um texto que tem assinatura é algo que eu admiro. Então, através do Carlinhos, eu estou chamando aqui os bons publicitários que eu conheci ao longo da minha carreira. E você conheceu ele? Você trabalhou com ele, não? Ou de Sim, longe? muito moleque. Muito moleque. Eu chegando, Carlos Paiva, tá aqui ele. Estagiando, eu convivi com ele, ele era o redator da agência que eu estagiava. Que E era você Terraço. começou como redator? Isso, Aham. isso. E o que ele ensinou, Carlos? Por que ele é tão importante? Ele na não sua- ensinou, ele não fez um papel de professor, mas Não, eu só digo, em conviver. Só em conviver já você, nesse você sentido que eu tô aprendia falando, bastante. O que você aprendeu com ele, na verdade? É isso Buscar que eu um quero bom dizer. texto dessa forma, que tivesse uma assinatura, um texto fácil de ler, um texto que se comunicasse com as pessoas. É isso. Carlos Paiva, nossa homenagem ao Carlos Paiva. Olha o que ele diz aqui: o teatro está em todo canto, na rua, nas casas, nas esquinas, nas igrejas, nos olhos, nas assembleias legislativas, onde a demagogia é feita com muita arte. A ironia do Carlos Paiva, que é um autor de teatro, inclusive autor de teatro infantil, é uma figuraça, o nosso Carlos Paiva, que morreu também cedo. Muito E cedo. que foi bonito o nosso querido... Outra pessoa que morreu cedo, Aldifax Rio, cenógrafo, artista plástico da maior qualidade, lá do Clube do Bode, e que faz tanta falta. Olha, eu fui publicitário também, viu? Eu trabalhei um período com Tarcísio Tavares. Conheci o Tarcísio também. Eita. Não trabalhei com ele. Se você tivesse que fazer uma análise assim, da linha do tempo da publicidade do Ceará, o que você diria? O que é que ela foi, o que ela foi sendo e o que é que ela vai ser? Como é que ela está? Você tivesse que estar aqui e dar uma aulinha agora para a gente sobre publicidade no Ceará. Não, eu acho que o Ceará tem históricas agências importantes, né? O Carlos Paiva trabalhou, por exemplo, na Scala, que é uma Na agência Scala. do Barros Damasceno. Barros Damasceno, né? com o Gilmar de Carvalho, né? Acho que sim. Eu não sei se é Com a época Augusto dele, Pontes. Com Augusto Pontes, com Augusto certeza, Pontes, né? Não sei se o Gilmar é da época dele, né? Porque o Gilmar tem um livro sobre a publicidade. Sim, mas não sei se o Gilmar é da época do Carlos na Scala, né? Mas o Gilmar, por exemplo, trabalhou na Marc com o Nazareno Com o Albuquerque, Nazareno Albuquerque, que eu também trabalhei na Marc, na marca. junto com o Andrei Orrama. Com o né? Andrei Rama. Com o Rodrigo Ganem, que foi com ele que eu fundei a Íntegra. Né? Então, a propaganda cearense tem agências históricas e muito talentosas. Né? Veja que nessa época, tanto Marc quanto Scala brigavam por contas no Brasil com a DM9 do Dudu Mendonça. Antes dele brilhar no marketing político, ele tinha uma agência de mercado, uma agência de propaganda mais clássica, vamos dizer assim. E a partir do Ceará, essas contas eram disputadas, né, por essas agências. E acho que tem uma linha histórica disso, de uma linha criativa que o Ceará sempre frequentou, né, e a qual eu acho que me filio. Vamos falar então de poesia. Sabe por quê? Porque além da publicidade, ele me trouxe livro de poesia de um rapaz que nós tanto admiramos, para quem também escrevi contos,
vejo Um que livro chamado O Dia, e o rapaz se chama Maílson Furtado? Eu fui até no lançamento agora, semana passada dele aqui em Fortaleza, desse livro que ele está lançando, e vejo que a lógica é a mesma. Esse garoto mora em Varjota, Sim. perto de Sobral, e lá de Varjota ele ganhou um prêmio Jabuti de melhor livro de poesia. Chama-se Na Cidade, se não me engano. A Cidade. A Cidade. A Cidade. A Cidade, Né? Não é Na Cidade, não. É a Cidade. Eu tenho esse livro, mas Para a eu Cidade. trouxe esse para o livro novo, eu quis É o divulgar livro, o livro novo. novo O dele. Dia. E eu vou ler um O poema. dado que eu acho interessantíssimo é ele, a partir de lá, numa edição do autor, ele não tinha... Hoje ele tem uma editora, né? Mas ele não tinha editora. Círculo de Poemas se chama. Ele ganha um prêmio como Jabuti, um prêmio nacional. Você quer dizer, então, o quê? Que hoje é possível Não, eu quero dizer uma isso. inserção a partir de um Eu determinado quero dizer micro localizado. isso que eu estou dizendo. Ele lá de Varjota faz um livro pessoal, ele próprio edita esse livro, e ele tem a ousadia de escrever esse livro no Jabuti, que é talvez o maior prêmio nacional de literatura. Ele ganha melhor livro de poesia e ganha livro do ano no Jabuti. Não, Então, esse eu valor entendo. é fantástico. Não, né? eu entendo o que você está dizendo, o que você está dizendo, mas eu queria que você filosofasse sobre o que você está dizendo, além da informação do que você está dizendo. O que significa isso? Alguém que mora, que faz o seu próprio, financia o seu próprio livro, mora no interior do Ceará e, no entanto, se contextualiza numa dimensão muito maior do que o micro-universo. O conceito é esse. A partir de onde você está, você pode olhar o mundo e dominar o mundo. É isso. Bonito. É isso. A partir de onde ele está, se ele tem coragem para isso, ele escreve o livro dele e ele fez isso, né? Então, assim, ele olhou e viu além do que as pessoas normalmente veem. Ou como diria o Walter Franco, ou não. Ou seja, a vida é equacionável. Se você fizer isto, mais isto, mais isto, Não, consegue claro isto. que não. Não, né? Não é assim. Não é assim. Apesar disso aqui, que nos coloca numa outra, né? Mas numa isso aqui dimensão é isso. universal. Eu estou aqui, posso a partir daí falar comigo em Nova York, é a mesma lógica. Certo. Tá? Mas o ponto que quero chamar a atenção com o Maílson é isso, é como o pensamento é libertário. Você quer ler um poema dele? Não, se você quiser ler, por favor. É o lema, é que está inclusive no... É uma filosofia política. Opa! Que está aqui na contracapa. Isso. Não é? Do livro O Dia, do Maílson Furtado. Da editora Círculo de Poemas. Quando menino, não havia tempo. O dia, um só. E agora, tantos. Tantos a espezinhar ao travesseiro. O menino que fui, hoje, uma aventura que a cada dia deserto. A minha maior traição. Tudo que deixei de ser, o encontro depois da obrigação. O dia, não mais. O sabe. Eu ainda, eu. Maílson Furtado. Os poemas são longos, né? Esse é um poema longo. Esse é um livro-poema, né? Um livro-poema. Como é o verdade. poema sujo do Goulart, né? Sim, o Que poema você sujo do citou Goulart. agora E há veja, pouco. eu fiz um conto, como é o nome do conto? Âmago, parece que é Âmago. Um conto que não está publicado ainda, a não ser nas redes sociais, porque eu sou, assim, gosto muito dele e acho linda essa relação dele. Ele é ator exatamente. também, né? Tem um nome de teatro. Ele faz teatro lá em... escreve como é o peças de nome? teatro. A cidade? Varjota. Que chamava-se Araras no passado. Acho que era Araras, se chamava no passado. E eu faço exatamente um conto em que esse menino, exatamente esse menino aqui, que ele procura a cidade, porque a cidade foi parcialmente ou totalmente é verdade. Teve, alagada. teve. Né? Ela foi submersa. Teve essa transição. É uma cidade submersa. Eu sou apaixonado por essa mítica da cidade submersa. Então eu faço com que o menino mergulhe à procura da cidade aquosa, dessa cidade submersa, que foi da infância dele, que não existe mais. Né? E aparece no Rio, depois que foi, né, o açude, que foi feito, o açude de Araras, eu acho, aparece apenas a cruz da igreja, onde um pássaro
Ele conhece essa sua peça? Ele conhece, ele teve na minha casa a tomar um bom vinho. Aliás, falar em vinho, você também é tão boêmio quanto este rapaz foi? Não. Hein? Carlos Paiva? Não. Bom de copo, bom de Bastante, papo. bom de papo. Ô, figuraça, hein? Você é também, Fraga? Eu vou dar um flagra em você agora, hein? Fazendo o jogo de palavras, hein? Antes do objeto surpresa, o que mais que ele me trouxe? Só falta mais um, que é esse aqui, que não tem a mínima ideia do que seja. Quem vai falar é ele, o nosso dialogador de hoje, o publicitário Paulo Fraga. Isso foi um presente que o Cévulo e a Dodora me deu no nascimento do meu filho, o mais velho. Eles foram ao aniversário e me deram para colocar dentro do umbigo. Dos filhos? Diz que é para o menino não ir embora, ficar perto da gente. Ficar perto da gente. E você colocou o umbigo aqui? Exatamente. Colocou? Sim. Só que não trouxe o umbigo. Tirou. Eu guardei, né? É. Exatamente isso. E veja, você para os meninos ficar perto da gente, mas todos nós temos um momento da síndrome do ninho vazio, não temos? É verdade. Os filhos vão embora, os filhos são do mundo, os filhos não são nossos. Imagino que isso deve doer em você. Você é tão ligado começou o programa no outro segmento a falar da sua ligação de consanguinidade, de família. Trouxe esse livro sobre os Fraga, trouxe a carteira de identidade para saber quem eu sou, para não perder a minha identidade. Queria que você falasse um pouco disso. Os meus 2 filhos estão perto de mim, as minhas 2 filhas estão distantes. Eu tenho uma que é gaúcha, mora em Santa Catarina. Que é a mãe da Liz. Que é a mãe da Liz, e tenho outra que mora em Portugal. Né? Então, mas eles estão perto. E mesmo longe estão perto? Sim, sempre. E mesmo grandes são pequenos. Olha que bonito. É? Lógico. Você digamos que tem um filho de 40 anos, você chama de meu menino. Não passa de 5 anos. Não passa de 5? Passa para você? Não passa. E viram também teu pai? Viram Viram amigos, né? Você acha que um filho vira depois de um determinado tempo? Viram amigos. O pai? Viram amigos. 5 minutos antes do programa, do final do programa, eu trouxe para ele um objeto surpresa, como sempre, tá aqui para ele. Opa. E um objeto surpresa que ele me trouxe, que ele vai me dar agora, eu vou abrir primeiro dele. Saber o que foi que o Paulo Fraga me trouxe nesse... Não olha agora não, deixa eu ver primeiro o teu e a gente comentar nessa caixinha feita pelo Deusjolino Lucas, que vai ser a caixinha, por enquanto, do nosso programa, enquanto não aparece a tua novidade, que é tão linda essa caixinha. Talvez ela fique para sempre, de tão linda que ela é. Olha aqui com a marca do programa, né? Deixa eu ver o que ele trouxe. Não, esse aqui é o teu. Então trocaram. Esse é o teu. Esse é o teu. Não. Eu digo, não é possível que ele tenha trazido o mesmo presente, o meu objeto de surpresa que eu trouxe. Não, esse é o teu. Esse é o teu. Este aqui é o teu para mim. Opa, deixa eu ver o que foi. Deixa eu ver. Um Roy, é isso? Exatamente. Por que você trouxe menino? É o menino, é esse menino que está aqui no livro do Maílson, hein? Esse menino, quando menino, não havia o tempo, o dia um só, e agora são tantos. Com a palavra, o menino Paulo Fraga. O Roy que eu trouxe, pensando em você, exatamente alguém do Ceará, autêntico, e que faz um barulho danado. Sou eu, lógico. Eu sou o Roy. É cênico, é tudo. Eu faço barulho, é? Faz barulho, claro. O melhor barulho que existe, bom né? Que eu faço maravilhoso, barulho. Claro, lógico. Claro. Você tem Porque talentosíssimo. é inserção, né? No espaço. Sim, mas é contradição, é atenção, é comunicação. É isso. Eu costumo dizer que ao artista não basta ter sido criança. É preciso continuar sempre sendo. Olha, boa. A conexão que você faz em comunicação é com a criança que está dentro de cada um. Porque é lúdico. Se você não for pelo lúdico, a razão não vem de nada. O que vem é a emoção. A emoção. Você, então, é um artífice da emoção, como publicitário, né? Eu olho para isso sempre que eu vou fazer algum trabalho. O publicitário Paulo Fraga, o nosso dialogador de hoje, que me trouxe um Roy e me trouxe a infância. E o que eu trouxe para ele? Vamos ver aqui. Eu trouxe para ele várias fotos, veja aí. São várias fotos. Né? Veja aí. Tem outra, não? Tem outra? Sim. Acho que tem outra.
Tem mais uma? Acho que tem mais uma, deixa eu ver. Tem mais uma. Deixa eu ver. Tem mais uma. Tem mais uma. Tudo em preto e branco. Vamos ficar em preto e branco. Isso, ficamos todos em preto e branco. Eu trouxe um preto e branco para você. E aí? Porque eu digo, eu vou trazer para ele o preto e branco. Nós somos muitos, né? Pensar em Roland Barthes, pensar Nós somos muitos, sendo um, né? Ah. E mesmo em preto e branco, nós podemos ser coloridos, né? Pois é, eu quis pensar, sabe em quê, Paulo? Que, por isso que eu citei aqui o Roland Barthes, eu citei outros pesquisadores, de que a fotografia colorida é uma tentativa de mimetização do real, mas o preto e branco, por si só, já não é. Não é real. Sim, fato. Ele é uma invenção, ele é uma artificialidade. Entendeu? Ele é obra de arte pura, porque você não é preto e branco. Sim. Você é colorido, eu também, né? Olha aqui. E eu trouxe você em preto e branco, em versão preto e branco. Para você pensar nessa versão sua. O que seria você em preto e branco? Nesse 1 minuto que falta para o programa terminar. Acho que é isso. Hein? Acho que é isso que eu comentei, né? Acho que de fato não é a realidade, né? É o olhar do fotógrafo. E a técnica, né? E a técnica que ele usou. Permeada pela técnica. E ele cria ali uma outra realidade, né? Uma outra realidade. A realidade da fotografia é essa, né? Similar a isso, o Goulart fala uma frase que é: não há noite como a noite pintada por Van Gogh. Apesar de ser colorido, serve para ilustração, né? Ele criou aquela noite e aquela noite entrou no imaginário de todas as pessoas. Ou seja, como mensagem, isso é comunicação. Outra frase do nosso poeta: a arte existe porque a vida não basta. Não basta. Então eu trouxe uma versão absolutamente artificial dessa figura colorida, mas que está aqui, que você bate o olho e diz, não, isso aqui é arte, não é? Isso aqui é a arte do fotógrafo, é a arte de uma técnica, não é? Porque ele não é assim, ele não é preto e branco. Não, isso aqui não é cópia do real. Isso aqui é uma tradução do real a partir de um instrumento de arte. Muito obrigado, lindo, a sua presença, linda a sua presença. E eu vou terminar como? Assim.